Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos e eu estou aqui hoje a convite da Márcia. Nós fomos convidados para fazer uma reflexão que nós possamos trazê-lo ao pensamento da doutrina espírita. Então, antes de nós começarmos a nossa fala, nós gostaríamos de convidar a todos aqueles que nos assistem para que possamos cerrar os nossos olhos físicos e abrir os nossos olhos espirituais. E que possamos dirigir o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, pedindo a Ele que derrame as suas benesses sobre todos que sofrem, para que possamos nos irmanar no único pensamento, que seja o pensamento de tentar, através do esforço das lutas cotidianas, empregar a vontade para vencer as dificuldades da vida. Rogando ao Senhor da vida que possamos construir a paz dentro de nossos corações, modificando inicialmente o nosso campo mental, a fim de que possamos projetar tudo isso em nossas ações. Agradeçamos assim ao Senhor da vida, a Jesus, nosso irmão maior, para que possamos ter paz, para que possamos alcançar a paz que tanto almejamos. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, e assim seja. E assim, se feita a prece inicial, nós gostaríamos de iniciar a nossa fala trazendo aqui um tema em que há muito se degladiam esses dois pensamentos, que é o pensamento do determinismo e do livre-arbítrio. Nós gostaríamos, antes de falar, trazer aqui uma fala do senhor Rivail, portanto Allan Kardec, na Revista Espírita de 1862, quando ele vem dizer que quando o mal existe, ele não se cura sem crise. Vemos assim que, segundo a fala do codificador da doutrina espírita, as crises, elas também têm o seu papel capital na função de libertar o ser humano, para que ele possa alcançar patamares de evolução intelecto-moral. Mas vamos começar assim, evocando as personagens de Lutero e Erasmo no princípio da Reforma Protestante, onde as ideias básicas dessa reforma, expedidas por essas duas personagens, elas se degladiavam. E ainda nos dias que correm, há muito debate sobre isso. Porque Lutero era defensor do determinismo inapelável, enquanto Erasmo defendia o livre-arbítrio, que nós somos senhores, construtores do nosso destino, através das nossas escolhas. Qual dos dois estaria certo?
qual dos dois estariam conceituando de uma forma correta e tentando colocar o que ocorre com as ações humanas de uma forma ponderada, de uma forma correta. Ao folhearmos o livro dos Espíritos, nós vamos encontrar no capítulo 10, no item 9, a lei de liberdade. E as questões ali desenvolvidas vêm nos dizer, vêm nos aclarar o pensamento que, de certa forma, os dois estavam corretos. Porém, a doutrina espírita é aquela que veio de uma forma clara mostrar que esses dois reformadores, esses dois homens, eles, estando corretos, era preciso apenas aprofundar melhor essas duas ideias para entender como elas se entrelaçam. Vejamos, a vida é uma escolha. Viver é uma escolha. E nós estamos todos os dias que correm nas nossas vidas escolhendo. Somos, por assim dizer, obrigados a escolher. Sempre se nos apresentam duas situações ou mais diante de uma situação, diante de um problema que nós estamos vivendo, e sempre há a oportunidade de pensar, de ponderar, de medir essa situação, a fim de que possamos fazer a escolha mais correta. Porém, nós sabemos que nem sempre nós escolhemos o certo. Isso se deve a alguns fatores. Um deles também é o fato de que nós não termos assim um conhecimento largo acerca da situação e, face a isso, não nos anteciparmos às consequências. Os espíritos superiores, quando falaram ao Senhor Rivail acerca do bem e do mal, eles vieram dizer que o bem, assim como o mal, ele não está no ato em si, mas nas consequências desse ato. Aquilo que hoje nos parece bom, à medida que tomamos uma decisão, pode ter consequências funestas. Assim como aquilo que no primeiro momento se nos apresenta como mal, pode trazer consequências benéficas. Então tudo se deve a um olhar mais atento da situação, a fim de que possamos enxergar melhor as consequências. Mas vejamos, se nós temos esse livre-arbítrio, como dizem os Espíritos e como o Erasmo defendia, isso é fato. Isso pode ser provado todos os dias. Porém, as nossas escolhas nos prendem, nos amarram, portanto, determinam como será o nosso futuro. Esse futuro não é algo que possa estar além do horizonte. É o que pode estar aqui agora, segundos, minutos, horas, depende da situação. Então vejam bem, nós temos um livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio ele é cerceado, ele é cortado à medida que nós escolhemos mal. Portanto, perdemos a capacidade ou o poder de ação, porque nós vivemos em sociedade. Nós somos espíritos livres, mas essa liberdade ela não é absoluta, porque nós estamos sempre na dependência do direito do outro, onde não podemos avançar.
É assim, por exemplo, que espíritos que usaram mal do seu livre-arbítrio renascem muitas vezes em condições deploráveis, cerceados porque não souberam utilizar-se daquilo que lhes poderia garantir mais liberdade. Então, quanto mais nós conseguimos usar o livre-arbítrio, respeitando o direito do nosso próximo, quanto mais nós sabemos agir dentro desse campo de ação, mais liberdade nós temos para agir. É como se nós ganhássemos mais fatias de livre-arbítrio. Então, veja bem, uma coisa, ela prende a outra. Ou seja, eu faço uma escolha mal, eu fico preso a uma consequência má. Que é lógico, nós sabemos que pode ser abrandada de acordo com a consciência que o indivíduo tem do erro. Ou seja, o despertar da consciência, que faz com que ele assuma a postura de aceitar o erro, de aceitar a sua imperfeição e faça isso trabalhar para modificar, para reconstruir aquilo que outrora ele fez de uma maneira errada. Tomemos como exemplo Paulo, o grande apóstolo dos gentios, em que, na perseguição aos cristãos, ele toma uma posição de defensor das leis divinas e indo contra as ideias proferidas por Jesus. Então persegue os cristãos, extermina cristãos. Porém, na estrada de Damasco, ele visualiza a figura inconfundível de Jesus, que reacende em sua mente o compromisso outrora assumido, que é de lutar pela propagação do Evangelho. Pois Paulo era o homem de palavras, o homem de intelecto, o homem que sabia levar adiante os compromissos assumidos. Na estrada de Damasco ele desperta e aí ele passa por um momento de crise que o faz fortalecer para as dificuldades que terá de enfrentar para sustentar o Evangelho de Jesus. Paulo, assim, construir-se, começa a trabalhar para Jesus, tentando, com todos os esforços de sua alma, levar adiante a proposta do ensinamento de Jesus. Então vejamos, a lei das consequências, ela não foi tão dura como deveria ser para Paulo. Porque ele desperta a consciência e diz, opa, peraí, é hora de parar e de refazer o caminho, de ajudar aquelas pessoas que eu perseguia. É a hora de trabalhar para esse Jesus que eu condenava. Então ali ele garante uma segurança maior, vinda de Deus, de Jesus, para que possa trabalhar por Jesus e pelo seu próprio soerguimento. Então vejamos bem que
tudo depende do despertar da nossa consciência. Tudo depende das escolhas que nós fizermos. Se hoje estamos sofrendo, seja por qualquer motivo, nós devemos avaliar as causas desse sofrimento e buscar de todas as formas lutar para nos subtrair a ele, lutando com muito empenho, empregando a vontade, para que possamos assim vencer a nós mesmos. Muitas vezes querendo vencer o mundo, primeiramente nos preocupar em vencer o interior, que é composto de crises, tal qual o codificador da doutrina espírita vem falar na Revista Espírita. Para que haja liberdade, muitas vezes é necessário a carga de sofrimento para que venhamos a ter uma manhã de paz. Jesus já dizia do seu Evangelho de luz: nós teremos aflições. Mas ele vem dizer: eu venci o mundo, dando a oportunidade de refletir sobre as suas palavras, para que também assim venhamos a vencer esse mundo. Pensemos nisso. Nós vamos assim, meus irmãos, encerrando então essa nossa fala, deixando aqui esses pontos em que nós podemos estar estudando o capítulo 10, o item 9, a Lei de Liberdade, do Livro dos Espíritos, e também um pouco da história de Lutero e Erasmo, para entender melhor essas ideias. Vamos assim partindo para o final dessa nossa conversa, desse nosso diálogo, e vamos fechando mais uma vez os nossos olhos e vamos pedindo que Jesus, ele possa ocupar a nossa casa mental, nos trazendo paz para os dias que correm. E que nessa paz que estamos sentindo nesses momentos, nós possamos vibrar por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão encerrados nos hospitais, nas UTIs, por todos aqueles que estão entregues às ruas, embaixo das marquises, atirados às sarjetas, andando sem rumo pelas ruas. Nós te pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão encerrados nos presídios, nas cadeias públicas. São nossos irmãos. Nós queremos te pedir, Senhor, por todos aqueles que estão retornando à pátria espiritual, mas também como a todos aqueles que estão retornando ao mundo das formas através da reencarnação. Sejam nas maternidades, nos lares ou nas ruas. Nós queremos te pedir, Senhor, pelos nossos administradores, para que possam despertar a consciência para os seus deveres, para as tarefas que abraçaram frente à sociedade. Mas também não podemos nos esquecer, Senhor, dos líderes religiosos, para que não venhamos a falsear o Teu Evangelho, Jesus, e que possamos esquecer a letra, a fim de vivermos o Espírito que vivifica.
Dai-nos a paz nesses dias que correm carregados de dúvidas e incertezas, de dores e lamentações. Dai-nos o trabalho, a fim de fortalecermos a nossa alma, fortalecermos o nosso espírito nos embates que a vida nos propõe. E assim, nós terminamos essa pequenina reunião, dizendo: Jesus permanece conosco, hoje e sempre. E assim seja. Graças a Deus. Obrigado e que Jesus abençoe a todos, que assim seja.